Em uma noite tranquila de 1º de maio de 1971, Elizabeth Ford, uma jovem de 20 anos, estava descansando no sofá da sala de uma pequena casa situada nos arredores de Texarkana, Arkansas. Elizabeth e seu marido, Bob, estavam hospedados com o irmão de Bob e sua esposa, que eram os donos da casa. A casa estava isolada, cercada por densos bosques e pântanos, em uma região de difícil acesso. Normalmente, Elizabeth dormia muito, bem com o som suave da natureza ao fundo. Mas naquela noite, algo parecia incomodar sua paz. Enquanto ela tentava adormecer, um som estranho começou a chamar sua atenção. Não era o som familiar das árvores balançando ao vento ou o zumbido dos insetos, como ela estava acostumada a ouvir. Era um rangido lento, um som contínuo que parecia vir de algum lugar fora da casa. A princípio, Elizabeth pensou que poderia ser algo na floresta, talvez uma árvore quebrando com o vento. No entanto, o som parecia se mover, indo de um lado para o outro, bem abaixo da janela aberta na varanda. A sensação de desconforto cresceu, e ao tentar se concentrar no som, Elizabeth se deu conta de que o barulho estava mais perto do que ela imaginava, como se estivesse bem na varanda da casa. Com o coração acelerado, ela decidiu investigar o que estava acontecendo. Levantou-se do sofá e foi até a janela, pressionando o rosto contra a tela para ver melhor. Foi nesse momento que uma figura escura apareceu na varanda, bloqueando completamente a visão da janela. Elizabeth ficou paralisada, sem saber o que fazer. A criatura estava tão próxima que ela podia sentir a presença dela, mas não sabia o que exatamente estava vendo. Antes que pudesse reagir, a criatura avançou rapidamente, e uma enorme pata marrom avermelhada, com garras afiadas, cortou a tela da janela, quase atingindo o rosto de Elizabeth. Ela deu um grito de pavor e, quase sem equilíbrio, caiu para trás. A criatura, assustadoramente rápida, virou-se e desapareceu na escuridão da noite, correndo para longe da casa. Com o susto ainda presente, Elizabeth se levantou, tremendo, e correu para acordar Bob, seu marido. Ela mal conseguia articular as palavras, mas entre o medo e a surpresa, conseguiu dizer apenas uma coisa: "É um urso! É um urso!" Bob, ainda sonolento e confuso, levantou-se imediatamente. Ele sabia que naquela região havia ursos, mas o comportamento da criatura parecia algo completamente fora do normal. Ele ajudou Elizabeth a sair do sofá e pediu que ela e a esposa de seu irmão ficassem dentro da casa, longe das janelas. Bob e seu irmão pegaram espingardas e lanternas e saíram para investigar. A casa estava localizada no fim de uma estrada isolada e a varanda dava para uma densa área de floresta e pântano. Quando os dois irmãos chegaram à varanda, começaram a vasculhar a área ao redor, iluminando com as lanternas a vegetação, as árvores e até mesmo as sombras que a escuridão da noite havia criado. Mas, por mais que procurassem, não encontraram nenhum sinal do animal. Depois de algumas horas, Bob e seu irmão começaram a se perguntar se o urso havia fugido ou se simplesmente estava escondido em algum lugar próximo. No entanto, havia algo de estranho no comportamento daquela criatura. Nenhum urso jamais teria se aproximado tão agressivamente de uma casa, ainda mais de forma tão calculada. Eles se olharam, ambos cientes de que a criatura não era apenas um urso comum. Eles não podiam simplesmente deixar o animal ir embora, pois sabiam que algo estava errado. A criatura parecia ter agido de forma muito mais agressiva e direta do que qualquer urso da região. Portanto, os dois decidiram que precisavam encontrar o animal para garantir a segurança da família. Os irmãos dividiram-se, e Bob foi para os fundos da casa, enquanto seu irmão ficou na frente, cada um tomando uma posição estratégica para vigiar a propriedade. Eles passaram vários minutos em silêncio, com suas lanternas iluminando o pântano e as árvores à sua volta. O som da noite parecia amplificar o clima de tensão que se instaurou. Foi quando Bob começou a perceber um cheiro estranho, algo que ele inicialmente pensou ser um odor úmido e musgoso vindo do pântano. Mas à medida que o cheiro se intensificava, ele percebeu que era algo muito mais horrível. O cheiro de carne podre e de um animal em decomposição. Bob imediatamente se alertou e levantou a lanterna,
para examinar a linha das árvores à sua frente. Ele girava a lanterna tentando localizar a origem do cheiro e de repente ouviu um som de galhos quebrando à sua esquerda. Ele virou rapidamente a lanterna para iluminar a área e foi então que viu. Uma grande sombra escura estava se movendo rapidamente pela propriedade, vindo em sua direção. Com o coração disparado, Bob levantou a espingarda e disparou. O som do tiro ecoou pela noite e logo depois, um grito agudo, como um lamento, se espalhou no ar. Bob correu em direção ao som do grito, chamando seu irmão para vir até ele. O irmão de Bob já tinha ouvido o disparo e correu para encontrá-lo. Os dois se reuniram e Bob explicou que havia disparado no animal, mas não tinha certeza de que o atingira. Eles se aproximaram do local onde Bob havia atirado, mas não havia nada, nenhum sinal da criatura. Mesmo assim, os dois se sentiram aliviados, já que o grito que ouviram indicava que pelo menos haviam ferido o animal. Talvez com isso, ele fosse embora e os deixasse em paz. No entanto, antes que pudessem se recuperar, ouviram gritos de suas esposas vindo de dentro da casa. Eles correram de volta para a casa e quando estavam se aproximando, Bob sentiu novamente o cheiro horrível, mais forte do que nunca. Quando ele subiu no primeiro degrau da varanda, o irmão dele gritou: "Pare!" Mas era tarde demais. O urso estava ali na varanda. Aterrorizados, as mulheres começaram a gritar ao ver a criatura se aproximando, e Bob, sem conseguir reagir, foi atacado pela enorme criatura. Ele tentou se defender, mas o urso o arrastou para o chão, e Bob sentiu uma dor aguda em seu braço. A criatura estava sobre ele, com suas garras afiadas pressionando-o contra o chão. O cheiro insuportável era ainda mais forte e vinha da criatura que o atacava. Bob lutou desesperadamente para se libertar, até que, de alguma forma, conseguiu escapar, rolando para longe da criatura. Ele se levantou e correu em direção à porta da frente, que estava fechada. Com um impacto, a porta se abriu e Bob caiu para dentro da casa, com a esposa fechando a porta atrás dele, deixando o irmão de Bob do lado de fora. Mas antes que pudessem se recuperar, o som de mais tiros ecoou de fora. O irmão de Bob tinha disparado novamente. Depois de um momento tenso, o irmão de Bob entrou na casa, com os olhos arregalados e tremendo. Eles olharam para ele, esperando uma explicação. Bob, ainda em choque, perguntou: "O urso está morto?" O irmão de Bob, com a voz trêmula, respondeu: "Não, e não era um urso." Quando o sol finalmente nasceu, os irmãos saíram para procurar pela criatura, mas não encontraram mais nada. Porém, nas pegadas deixadas pela criatura, algo estranho chamou a atenção. As marcas de suas patas eram de um ser que andava sobre duas pernas e tinha 3 dedos em cada pé, com garras longas e afiadas. O irmão de Bob descreveu a criatura como uma figura gigantesca, com pelos marrom avermelhados, que se movia de forma ágil e rápida como um ser humano, mas com características totalmente diferentes. E o mais aterrador de tudo, seus olhos eram vermelhos e brilhantes, de uma intensidade sobrenatural. A descrição coincidiu com o que a lenda dizia sobre o monstro de Falk, uma criatura semelhante ao Sasquatch que supostamente vagava pela floresta e pântano daquela região. Porém, ao contrário das histórias anteriores, onde a criatura nunca havia se aproximado tão de perto de uma casa, o encontro de Bob foi um caso único e aterrorizante. O monstro de Falk ainda continua a ser um mistério, e até hoje ninguém sabe ao certo o que era aquela criatura, mas o encontro com Bob e sua família inspirou uma lenda que permanece até hoje.